Agora a gente mostra para você as várias formas de você participar ao vivo do Falando Nisso, sempre com um tema diferente, todos os dias. A primeira deles é você votar na nossa enquete pelo nosso WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação com você. Tá aí na tela para você o WhatsApp 99716 7989 e a pergunta é essa, olha, o que você gostaria de melhorar no seu rosto? Hashtag diminuir as rugas, sabe? Fazer um botox preventivo? Então você pode colocar hashtag rugas. Ou, tua boca já tá meio murchinha, tá lá com aquele código de barras que a mulherada não gosta, passa o gloss e fica tudo borrado, sabe? Então você pode colocar hashtag boca, tá bom? Ou, de repente, meu amigo, minha amiga, a idade tá chegando, as coisas estão caindo e começa a parecer a papada, né? Oh, meu Deus, é tão ruim. Às vezes a gente só faz assim, olha, dá uma esticadinha, já vê que melhora, né? E também dá para você fazer procedimentos para melhorar essa região do seu rosto e do colo, né? Que é a papada. Então, se isso te incomoda, pode colocar a hashtag papada. Ok? No terceiro bloco, a gente mostra o resultado. Porque é o seguinte, assim, antes eu imagino que as mulheres gostavam mais, né, de falar sobre rejuvenescimento, mas hoje todo mundo, os homens também gostam de saber sobre os tratamentos para melhorar a aparência. Então hoje a gente vai falar sobre um dos procedimentos, acredito eu, que mais feitos nos consultórios, que é o preenchimento facial, a harmonização facial também. E a nossa convidada de hoje é a biomédica e pós-graduada em estética avançada, que é a doutora Regiane Carvalho. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês e falar desse assunto que é realmente uma questão, a gente vai tentar desmistificar o que é o preenchimento facial, o que pode, o que não pode, o que é legal e o que você pode esperar com esse procedimento. Legal. Então vamos falar sobre a questão do preenchimento facial. Quando a gente fala, a gente lembra de alguns preenchimentos que são talvez os mais pedidos, como o labial, que a mulherada gosta, mas em quais áreas do rosto é possível usar, então, o preenchimento facial? O preenchimento facial, ele é utilizado, nós utilizamos uma substância que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico nós encontramos em toda a região da nossa pele. E é utilizado em forma de gel e podemos colocar ele para dar volume, como preenchimento labial. Nós conseguimos, então, dar um pouco mais de volume, melhorar o contorno com preenchimento nessa região. Mas também conseguimos amenizar o sulco, o bigode chinês, que é uma questão para muitas pessoas, porque durante o processo de envelhecimento, nós temos um derretimento de face, ficando mais evidente essa marquinha, nós chamamos de sulco, essa profundidade nessa área, mais conhecido como bigode chinês. A marionete, podemos utilizar também em região de têmpora para fazer um lifting facial, podemos utilizar em região do malar para dar uma maçãzinha no rosto, isso para aquelas pessoas que já perderam devido ao derretimento da face. Podemos também projetar um pouquinho o queixo, o preenchimento do mento, dar um pouco mais de mandíbula. Então colocamos em várias áreas do rosto a fim de ou deixar a pessoa um pouco mais bonita, se isso ela desejar, ou também no processo de rejuvenescimento. Ele é feito para dar esse lifting facial e diminuir, atenuar essas linhas de expressão, esses sulcos que ficam marcados com o passar do tempo. Olha, que legal. Então, assim, por exemplo, são vários procedimentos em que você utiliza, né, doutora, para poder fazer essa harmonização no rosto. Por exemplo, o Botox, a gente sabe que, pelo menos dizem, você me diz se é verdade ou não. Sim. Quanto mais cedo os homens ou as mulheres começarem a fazer, seria melhor para preencher, para prevenir rugas, né, ou atenuar as rugas. No caso dos preenchedores, né, do preenchimento, ele também serve para prevenir rugas, prevenir o envelhecimento? Sim, inclusive, quanto mais cedo é realizado esses procedimentos, claro que a pessoa precisar daquilo. Não vamos preencher uma pessoa que não precisa, que não tem sulcos, que não tem ali, quando a gente fala principalmente em rejuvenescimento, em envelhecimento da face, nós temos que fazer essa avaliação se realmente é necessário. E quanto antes começar esse processo de rejuvenescimento,
vamos utilizar uma quantidade menor. Então, por exemplo, um rosto que está cedendo, que está caindo, quanto antes nós conseguimos atuar nesse processo de envelhecimento, melhor vai ser também para o paciente, porque nós utilizamos uma quantidade menor e fica sempre mais natural. Então, nós entregamos um resultado ainda melhor. E só com ele, muitas vezes, nós conseguimos realmente reverter esse processo de envelhecimento. E quanto mais o tempo passa, precisamos de mais recursos para manter essa naturalidade dos procedimentos. Gente, isso é tão fantástico, né? Porque antigamente, e eu falo assim, não muito tempo, sei lá, na década de 80, por exemplo, a gente não tinha tantos recursos assim, né? A gente via, por exemplo, as atrizes de TV e tudo mais, quando elas queriam ficar esticadas, elas tinham que realmente optar por cirurgias plásticas super invasivas, né? E aí você tinha aquele rosto assim, ó, bem repuxado, que você falava, fez cirurgia plástica. Sim. Hoje em dia, você tem técnicas muito mais rápidas, com resultados bacanas e de uma forma muito sutil. Sutil. E uma coisa que é até importante falar, e até foi uma paciente minha na semana passada que pediu, para lembrar também, porque a gente sempre tem essa referência de atores, de pessoas que estão na mídia utilizando esses recursos, né, ou a cirurgia plástica, ou até mesmo os recursos estéticos. Antes, eles eram fechados para um núcleo muito pequeno de pessoas que tinham acesso até pelos valores. E hoje não, hoje temos acesso dentro da nossa cidade. Muitas vezes as pessoas iam para fora para realizar os procedimentos e hoje não. Nós temos esse acesso, as tecnologias estão aí para isso, nos auxiliando nesse processo de rejuvenescimento e de uma forma cada vez mais natural, sem precisar passar por uma cirurgia plástica, que as pessoas hoje não querem evitar uma cirurgia plástica. Ela também tem o seu papel, em alguns casos é fundamental sim, mas nós conseguimos retardar muito essa necessidade através dos procedimentos. Legal. Olha, a doutora Regiane vai ficar com a gente durante o programa, então você pode mandar pergunta, de repente até uma foto do que te incomoda, assim como a gente deixou na enquete, né, o que você gostaria de mudar. Então pode mandar uma foto, ela pode dar uma analisada, lógico que não é uma consulta, mas ela pode dizer, olha, aqui cabe um preenchimento, aqui cabe também outros procedimentos. E aí, para você conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da doutora Regiane, vamos colocar na tela, por favor, o Instagram, Regiane, DRA, né, de doutora, Regiane Carvalho, tá bom? Aqui está o Instagram dela. Inclusive, além desses procedimentos, né, que ela faz de harmonização com os preenchedores, há uma gama de outros procedimentos. A gente adora ver antes e depois, né? Sim, olha só que mundo interessante. gosta. Aqui foi usado Botox, doutora? Foi utilizado também e fizemos, nesse caso, um processo de regeneração desse tecido, porque muitas vezes só o Botox não é suficiente, então nós estamos tratando a pele. Esse caso está com 15 dias pós-procedimento e já tivemos essa melhora significativa, sem perder os traços, porque também podemos sim preencher e trazer um resultado até um pouco mais rápido, mas muitas vezes isso não é interessante para o paciente, ele quer um processo mais natural para também não perder suas características. Legal, tá então para você Instagram, tá bom, da doutora Regiane? Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais então sobre isso. Agora a gente volta a falar sobre rejuvenescimento facial e na enquete de hoje você pode colocar a seguinte resposta. O que você gostaria de melhorar então no seu rosto, né? Não esqueça, gente, de colocar a hashtag antes, tá bom? Senão a gente não consegue pontuar aqui a enquete. Então, hashtag rugas, fazer um botox preventivo, ou quer melhorar a boca, deixá-la mais bonita, né? Com mais volume, então hashtag boca. E também a papada já tá formando aquela pelinha embaixo assim, olha, né? Aqui do pescoço. Então pode colocar a hashtag papada. No próximo bloco a gente vê aí o que você gostaria de melhorar, né? Qual foi a opinião da maioria das pessoas. É um assunto que realmente as pessoas gostam de saber e a gente trouxe aqui uma especialista no assunto, que é a biomédica, a doutora Regiane Carvalho. Agora a gente vai dar uma olhada, Regiane, em perguntas que a gente gravou sobre o assunto. Bora ver. Oi, amiga. Doutora Regiane, boa tarde para você em casa. Estou aqui com a Marisa conversando sobre o tema de hoje, o ácido hialurônico. Você sabe se ele é seguro? Então, eu não sei. Na verdade, eu já li alguma coisa de que às vezes não sai tudo da boca, né? Ou às vezes não sai todo, ele não absorve totalmente. Então, eu tenho essa dúvida. Por isso que eu nunca fiz, porque eu não sei se é realmente seguro. Vamos entender a substância, então, que é segura mesmo, o ácido hialurônico. Ele acaba sendo 100% absorvido pelo nosso corpo?
Sim, muito interessante essa pergunta e é uma pergunta que a gente recebe todos os dias no consultório. Nós utilizamos já esse material de ácido hialurônico, que ele é o mais seguro que temos hoje no mercado. Nós podemos eliminar completamente ele com uma enzima chamada hialuronidase. Então, caso a pessoa realize um procedimento e não fique satisfeito, nós conseguimos fazer essa retirada com esse produto. Por isso, ele é o mais recomendado e o mais seguro. Até mesmo pensando aí se houver uma possível intercorrência, nós conseguimos retirar completamente esse produto. Mas, falando naturalmente, ele sai do nosso corpo ou não? O ácido hialurônico nós temos no nosso corpo, então é um produto biocompatível e sim, tem produtos que duram menos, então questão de 72 horas, uma semana, que são o ácido hialurônico mais fluido. Ele não tem uma substância de ligação. Essa substância de ligação é o que determina se o ácido hialurônico vai ficar mais tempo ou menos tempo no nosso organismo. Olha. Então nós temos essas pontes de ligação do ácido hialurônico que vai determinar isso. Então tem ácido hialurônico que é reabsorvido muito rapidamente, tem ácido hialurônico que é reabsorvido com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos. Então essa substância é sim reabsorvida, mas dependendo do tipo de preenchedor, do tipo de ácido hialurônico, da marca, da substância que é utilizada para fazer essa ligação, ele dura mais ou menos tempo no nosso organismo. É legal a gente falar agora de uma outra questão, doutora, que é sério, a gente precisa abordar aqui e já aconteceu, né? Por exemplo, como identificar um profissional que está de fato aplicando o ácido hialurônico no paciente? Vocês com certeza já devem conhecer casos de pessoas que disseram, eu fui à clínica, fiz um procedimento achando que poderia ser o ácido hialurônico. E, infelizmente, era uma outra substância que inclusive está trazendo muita polêmica aí, que é a questão do PMMA. Teve até uma modelo que teve que fazer uma cirurgia porque ela achou que fosse um preenchedor e era o PMMA, deu uma complicação horrorosa, ela perdeu, gente, praticamente todo o lábio superior, né? Então, como a gente pode chegar numa clínica e ter a certeza de que o que estão usando realmente é seguro para o nosso organismo, doutora? Sim, isso é muito complicado porque nós partimos de 2 princípios. Primeira coisa, procurar um profissional por indicação, que você confie, que ele seja ético, que ele seja qualificado. E o profissional deve abrir o produto na sua frente. Por quê? O PMMA, ele também pode ser utilizado para se fazer preenchedor, era utilizado muito antigamente e ele tem voltado agora de forma repaginada. Só que ele é um procedimento que ele não é reversível, então nós não conseguimos reverter, como no caso que você falou muito bem do preenchimento labial, que teve complicação e a complicação pode ser no momento da aplicação ou pode vir uma complicação tardia também, depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos ou até 10 anos, e nós não conseguimos retirar com nenhum produto. É como se fosse um plástico duro que fica ali naquela região. Então, nós só retiramos esse produto através de cirurgia. E muitas vezes o dano que causa é irreversível, apesar de hoje ter diversos profissionais que conseguem fazer isso de uma forma que fique o mais bonito possível, não fica nunca um lábio como era. Então, o ideal seria utilizar o ácido hialurônico. Por isso, é importante procurar por profissionais de confiança, procure por uma indicação, se aquele profissional realmente utiliza o ácido hialurônico, pergunte, questione, pede para abrir a caixinha na sua frente de ácido hialurônico e mostrar para você o produto, porque nós podemos sim achar que o profissional está utilizando o ácido hialurônico e ele nos bastidores pegar um outro produto. Então isso precisa de uma atenção. A partir do momento que você confia no profissional, não é para ser feito isso. Eu acho que aqui a gente entra num problema também, a ética do profissional, se ele é ético a ponto de... Porque eu acredito que tenha profissionais que falem, eu estou utilizando PMMA e o paciente concorda, mas tem casos, como foi o caso agora exposto recentemente, que a paciente disse que achava que estava sendo utilizado ácido hialurônico e na verdade não foi. E muitas vezes isso é questão de valores também, que a gente encontra um produto que vai durar mais, né? Que vai durar para sempre, porque ele é permanente, apesar da nossa pele envelhecer. Então não vai ficar bonito para sempre, mas ele também não é reabsorvido. Então ele promete uma entrega maior de resultado, com um tempo maior, e isso às vezes se torna atrativo para o paciente, mas as custas disso, às vezes, pode ser muito alta. Com certeza, custa a saúde, né? Por isso que aqui no Falando Nisso, a gente faz uma seleção de profissionais realmente sérios, qualificados,
com formação. Então, a gente deixa aqui a indicação da doutora Regiane Carvalho. Na tela, por favor, o Instagram, DRA Regiane Carvalho. Não está espelhando, eu vou colocar para vocês agora aqui, para vocês poderem segui-la e também até tirar alguma dúvida. Se você quiser, dá tempo ainda, no próximo bloco, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta com uma foto também, de alguma parte do seu rosto que você não gosta, para a doutora dar uma opinião e dar uma analisada também. Agora na tela, por favor. Isso. Aí o Instagram da doutora Regiane, vou mostrar um antes e um depois de uma boca que eu achei muito bonita, feita com o ácido hialurônico. Olha só que delicadeza. Esse é o depois, esse é o antes, né? E fica muito delicado mesmo e muito bonito. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais sobre rejuvenescimento facial. Bom, hoje a gente está conversando aqui no estúdio sobre procedimentos de harmonização facial. E agora a gente aproveita para dar uma olhadinha no resultado da enquete de hoje. Na tela, por favor. Tá aí a pergunta, olha, o que você gostaria de melhorar no seu rosto? Então, a gente deu 3 opções. Hashtag as rugas, que dá para fazer isso também com Botox. Hashtag boca, para aquelas que querem deixar a boca bem bonita, né? Ganhar mais volume, tirar o código de barras. Ou, de repente, hashtag papada. Qual será que foi a mais requisitada aí? Que as mulheres e os homens mais se queixam? Realmente as rugas, com a maioria. E depois a gente tem a papada. Olha que interessante, doutora. Ser a boca. É, eu também. Que legal. Depois a gente pode falar mais sobre os procedimentos, né, também para a boca, isso, e até para a papada, né? Porque a doutora Regiane é biomédica, está conversando com a gente, tirando todas as dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar algo diferente para vocês aqui. Mas antes, doutora, tem mais uma pergunta que nós gravamos. Vamos ver. Conversando aqui com Bruno Galhardo sobre o tema de hoje, vamos pensar na harmonização facial, nos preenchimentos, né, que as pessoas fazem em boca, no rosto. O que você analisa vendo na internet a questão das pessoas, tanto as mulheres quanto os homens? Olha, eu sou muito a favor dos procedimentos estéticos. Eu acho que se tem alguma coisa que incomoda a gente, por que a gente não vai melhorar? E hoje em dia existem muitos profissionais incríveis para fazer esse tipo de trabalho, só que infelizmente na rede social acaba se destacando muito o exagero. A gente vê excessos, principalmente, acaba deformando muito o rosto das pessoas, né? E eu falo que um bom preenchimento, um bom serviço de estética, assim, você é imperceptível, você não tem essa percepção de que foi feito. Então imagina que se tiverem 1000 mulheres que fazem um procedimento, aquele único feio ou exagerado é o que se destaca. Então tem muita gente que crucifica esses processos, esses procedimentos por ter esse destaque. Enquanto a maioria das clientes, né, eu trabalho com isso, trabalho na área de beleza, você não tem essa percepção. Então quando é muito bem feito, vale muito a pena fazer, o resultado fica incrível. E a nossa convidada de hoje faz isso, a doutora Regiane. Eu sei que ela tem todo um equilíbrio. Até a gente pode perguntar para ela, doutora, a questão da quantidade, quem decide? O paciente ou o profissional? E aí, doutora, a quantidade, né? Quem decide, na verdade, é um acordo. O que o paciente busca e o que eu preciso para entregar aquele resultado. E o que ele quer, na verdade, tem que vir ao conjunto ao realmente o que é possível fazer. Eu acho que o profissional aí ele tem um papel fundamental para explicar que muitas vezes aquele excesso não vai ficar bonito. Então, muitas vezes é melhor dar um passo para trás e utilizar um pouco menos do que exceder e depois ter que remover se não ficar bonito. Porque em alguns casos, o paciente, ele não tem a percepção do quanto de qual quantidade seria ideal para ele de verdade. Então, isso ali, o profissional vai orientando e guiando e chegando num acordo. Eu até costumo dizer assim, quando a gente vê aquelas bocas muito exageradas, possivelmente também foi um acordo. Aquele paciente, ele buscou por aquilo e o profissional que deveria ter aquele papel de falar, olha, não vai ficar legal, não vai ficar bonito, vamos com calma, também ele não falou isso para o seu paciente, que seria fundamental ele falar. A gente viu até famosas, né, pessoal, fazendo a retirada, inclusive, dos preenchedores e o quanto ficou bonito, né, aquela Graciane. Sim. Barbosa, enfim, outras também. Afinou um pouco o rosto, a GK também, ela refez os procedimentos. Então, chegou um momento que ela tinha excedido tanto que ela não se reconhecia mais. E quando murchava um pouquinho, que quando perde aquele processo inflamatório, diminui um pouco os lábios, ela
queria mais, ela queria sempre mais. E ao invés de falar para ela, não chega, senão vai ficar realmente aquela boca muito exagerada, foi só colocando mais até chegar ao ponto de todo mundo começar a falar para ela que tá exagerado, e ela removeu o ácido hialurônico e refez de uma forma muito mais delicada. E tá muito bonita agora, inclusive. Legal. Gente, a doutora Regiane separou aqui, eu achei fantástico. E, de fato, o paciente não tem a noção, né, da quantidade que seria o ideal para alguma parte do rosto, seja para a boca ou o queixo, como a doutora falou. Então, vamos lá, doutora. Aqui são os preenchedores, né, o ácido hialurônico. Sim, eu trouxe 7 seringas aqui, só para vocês verem que muitas vezes a pessoa fala que é o vilão, é o ácido hialurônico. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês o que seria 1 ml, porque normalmente quando a gente faz um lábio, por exemplo, nós começamos com 1 ml. Olheira, que é uma área muito mais delicada, muitas vezes a gente coloca muito menos que isso. Chegamos a colocar 0,1, 0,2. Então, eu vou mostrar para vocês qual seria essa quantidade, para que vocês possam visualizar. Aqui eu trouxe 7, porque corresponde a esse sachê aqui de maionese, que tem 7 ml aproximadamente também, tá? Mas eu vou demonstrar para vocês aqui na colher, então vou abrir a primeira seringa. Olha. E vou colocar aqui 1 ml, que seria o quê? Para uma boca, dá para fazer um mento, aí depende também da quantidade que o paciente precisa. Se ele precisa, por exemplo, projetar uma mandíbula, ele vai precisar de uma quantidade maior. Isso. Então aqui, ó, eu vou colocar para vocês, ó. Olha que 1 ml. E realmente é o produto, né? É um gel. É um gel. Olha, ele nesse formato, nós temos aqui um preenchimento labial. Também a consistência muda de um para o outro, tá? Então, 1 ml seria isso aqui. Tira um pouquinho a tarja, gente, por favor, só para a gente visualizar um pouco melhor. Olha, é bastante, gente. Sim, sim. Imagina isso distribuído no lábio. Tem que ser muito bem distribuído. Tem que ser pra muito. Não causar nodulações também e ficar com volume adequado. Eu posso utilizar menos que essa quantidade? Posso também. Então, em alguns casos, eu vou abrir uma outra aqui. Eu vou colocar 2 nessa colher, tá? Demonstrando. Esse daqui tá mais fluido, tá? Olha que legal. E uma dúvida que eu sempre tenho, né? Como que também o profissional, gente, consegue dosar? Se ele vai usar 1 ml, 1 ml não é colocado de uma vez no local não, né, doutora? Você vai colocando de pouquinho em pouquinho. 0,01, 0,02, 0,1, 0,2. Então, tem que ter uma mão muito boa, né, gente? A quantidade é muito mínima. Eu vou fazer uma demonstração nessa colher, eu vou ver se ele consegue pegar aqui, o que seria 0,1, por exemplo, para uma olheira. Então, a quantidade, ela é mínima, ela é isso aqui, olha. E a distribuição, aqui eu estou fazendo sem agulha, mas vem com agulha. Então, um filetezinho muito fino, é muito delicado. A quantidade deve ser mínima, só realmente para reparar aquela profundidade que o paciente se queixa. Legal, ou doutora. quando eu preciso realmente projetar, vamos aqui, ó, para 7 ml. Então, eu já utilizo uma quantidade maior, mas isso aqui, claro, distribuído na face do paciente. Então, mandíbula, região de zigomático, dependendo da área que nós precisamos tratar, quando vamos fazer um full face, uma harmonização, precisamos até mais que essa quantidade, produto. porque acaba sendo pouco para realmente modelar o rosto do paciente. Legal. Então, nós temos essas diferenças aqui. Olha, para você que quer conhecer mais sobre o trabalho da doutora Regiane, mais uma vez o Instagram, por favor, doutora Regiane Carvalho, tá bom? Tem aqui, inclusive, um canal de comunicação com ela. No próximo bloco, a gente aproveita para responder as perguntas que estão chegando, tá bom? Hoje a gente está ao vivo aqui com a doutora Regiane Carvalho, que é biomédica. Estamos falando sobre rejuvenescimento facial. Agora sim, chegou o momento de responder a sua participação. Olha seu comentário aqui. Muito obrigada pela audiência sempre, viu? Marilena, ela fez uma pergunta, doutora. Ela colocou a hashtag papada, gostaria de melhorar. Ela tem 57 anos e quer saber se os procedimentos são muito caros. Sim. Hoje está cada vez mais acessível para se fazer procedimentos estéticos. Aí vai depender muito da quantidade do que precisa para aquela disfunção. Porque algumas pessoas têm
No caso ali, fiquei um pouco na dúvida se era rugas ou papada, mas pela hashtag papada, se tem mais papada, se tem menos, se tem gordura junto com flacidez. Então, dependendo do perfil do paciente, da disfunção estética, nós escolhemos os procedimentos. Mas hoje nós temos aí uma variação muito grande de procedimentos, então nós conseguimos aí adaptar ao que realmente você precisa e muitas vezes as condições do paciente também. A Helena também está incomodada com a questão da papada. Ela colocou também essa hashtag e ela quer saber, ela tem um pouquinho de medo, né? Gostaria de fazer algo no rosto. Com relação à papada, quais são os recursos que existem hoje, doutora? Nós temos a cirurgia, mas falando de procedimentos estéticos, nós temos algumas aplicações para reduzir gordura, temos tecnologias que visam reduzir a gordura e também fazer a estimulação de colágeno para dar firmeza e melhorar o contorno. Toxina botulínica no pescoço, que também ajuda a prevenir, porque nós temos um músculo que vai puxando a face para baixo e fazendo aquelas que nós chamamos de bandas platismais, que deixa o pescoço um pouco mais marcado. Nós conseguimos também fazer a toxina botulínica para ajudar a reduzir essa papada, aquela sobra de pele junto com uma gordura que fica nessa regiãozinha assim, que é a queixa de muitos pacientes. Com certeza. Temos um homem participando também, que é o Renato de Taubaté. Obrigada, viu, pela participação. Ele pergunta se existe algum limite de preenchimento, né? E a cirurgia plástica, de repente, pode ser recomendada em alguns casos? Sim, olha, quanto a limite vai depender muito da necessidade daquele paciente. O que eu recomendo? Se o paciente tem muita flacidez, não adianta a gente só ir preenchendo, inflando esse paciente. Nós precisamos tratar essa pele. Porém, a questão da cirurgia plástica, quando já um excesso de pele, só o procedimento não vai ser suficiente para alcançar o que aquele paciente precisa ou deseja, nós recomendamos a cirurgia plástica. Mas muitas vezes eles podem conjugar, então, os procedimentos estéticos que melhoram a qualidade da pele e depois, mesmo assim, se não ficar 100% satisfeito, recorrer a uma cirurgia plástica, mas isso lá mais pra frente. Legal. Olha, se você não teve a sua pergunta respondida, pode conversar com a doutora Regiane, a gente deixou aqui o Instagram dela, doutora Regiane Carvalho. Aproveito já para te agradecer, doutora, pelo dia de hoje, foi muito legal, viu? Eu que agradeço mais uma vez um convite, muito gostoso estar aqui, responder a pergunta de vocês, espero que tenha ajudado a esclarecer, desmistificar um pouco esse universo. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo para você, a gente se vê amanhã, tá bom? Ao vivo, 13h, falando sobre o Band Folia. A gente volta amanhã então. Tchau, tchau.